Fala, torcedor do São Paulo, bora dar uma olhada aqui nas últimas informações do Tricolor. São Paulo que se prepara para o jogo de amanhã contra o Bragantino. Partido importante, Brasileirão. Vamos acompanhar aqui as últimas notícias, deixar os créditos aqui na descrição, deixa o like para estar fortalecendo, mas agora, bora pro vídeo. Amanhã, o São Paulo pode concretizar o sonho da Libertadores se vencer o Bragantino pelo Campeonato Brasileiro. Já pensou, Rona? Que alívio, que tranquilidade no final de ano. Ai. O São Paulo pode garantir amanhã, matematicamente, vaga na Libertadores. Basta vencer o Bragantino e torcer para que o Bahia não ganhe do Palmeiras e o Cruzeiro não derrote o Corinthians. Mas o presidente Júlio Casares já dá todos os sinais de que está pensando em 2025. O planejamento está em pleno andamento. Nós temos um limite, que é um valor cifrado no orçamento, é cumprir o orçamento. Isso não vai também paralisar a questão do elenco. Futebol tem chegadas e partidas. Com a saída do Wellington, a lateral esquerda é uma necessidade, a lateral direita também nós precisamos reforçar. E a zaga também composta, o meio-campo mais ou menos organizado. Talvez um meio-armador, que seja um jogador que faça a criatividade no campo. Tentamos que esse meia fosse o Rames, não deu certo. A torcida, no entanto, não deve esperar nomes midiáticos para o ano que vem, como o do colombiano. Esse ano nós vamos ter um grande déficit, tudo o que foi planejado mesmo, porque nós não vendemos ninguém, apostamos muito na prioridade de um equilíbrio financeiro, mas Porto é um sonho antigo. Eu conheci pessoalmente na Copa América e tive momentos de conversa com ele, com o nosso goleiro Rafael, que são amigos, e eu senti que ele, se vier ao Brasil, ele tem muito interesse em vir para o São Paulo. Por outro lado, saídas poderão acontecer. Eu sempre brinco que os meninos de Cotia devem voar, né? Eles devem ganhar o mundo. E no caso do Nestor, se acontecer uma proposta, nós vamos examinar, desde que seja boa para o clube, mas não chegou nada oficialmente. O Galopo é um grande jogador. Claro que, como eu falei agora, nós falamos agora do interesse pelo Nestor. O meio de campo está muito povoado. Então todo jogador quer jogar, né? Aí volta o Alisson, volta o Pablo, tem o Luiz Gustavo, tem o Bobadilha, a seleção paraguaia. Então começa a ter muita gente nesse setor. Agora, que o Galopo é um grande jogador, Veteranos do elenco também estão com a situação indefinida. No caso do Rafinha e do Luiz Gustavo, nós nunca conversamos ainda sobre renovação, até porque nós acreditamos que com o fim da temporada, nós vamos ter tranquilidade. E eles mesmos, com a família, poderão discutir melhor essa condição. São dois baita jogadores, o Rafinha tem uma história, foi campeão aqui com a gente, que era um sonho dele, era um sonho nosso. O Luiz não preciso nem dizer também. Então nós estamos aguardando, mas a nossa expectativa é que a gente avance no tempo certo. Casares confirmou que o planejamento está sendo feito junto com o técnico Luiz Obeldia, que, por sinal, terá problemas para escalar o time para o duelo de amanhã em Bragança Paulista. Caleri, que estava com dores musculares, participou de parte do treinamento, assim como Wellington, que se recupera de um edema na coxa. Em compensação, o atacante Wellington Rato, o volante Lisiero, o lateral Jamal Lewis e o zagueiro Arboleda não vieram a campo e devem desfalcar o tricolor do interior paulista. Amanhã é um dia importante, Dê. Já pensou São Paulo garantir essa vaga na Libertadores? Pelo menos é um objetivo cumprido e ainda tem mais partidas no campeonato, dá para administrar melhor tudo isso. E o Bragantino vive uma crise tremenda, hein? O Bragantino vive uma crise, viveu uma situação difícil na última rodada contra o Goianiense, porque não conseguiu vencer, então está na zona de rebaixamento. Pedro Caixinha saiu, respirar na competição. É triste, né? Porque é uma equipe que nos últimos anos mostrou a sua força, um centro de treinamento revelado não tem muito tempo, aí muito bom para os atletas, e vive essa situação delicada. Já o lado do São Paulo é uma situação muito mais confortável. Quando a gente ouve, por exemplo, o Júlio Casares já planejando a temporada que vem, óbvio que essa vaga na Libertadores, na pré-Libertadores, que pode ser confirmada, né, dependendo de dos outros resultados aí do Campeonato Brasileiro, mas com certeza o Júlio Casares, junto com a sua comissão, que recentemente também falou ali sobre a permanência do Zubeldia, já estão planejando essa temporada que vem e passa por uma vitória. Importante o São Paulo vencer, que já vem de vitória do Atlético Paranaense, uma vitória importante, que deu aí o São Paulo um pouquinho mais de tranquilidade para essa reta final de Campeonato Brasileiro, Loirão. Boa, Dedé, é por aí mesmo. E já vamos falar dos 10 anos do Allianz Parque. Vocês vão falar só do Corinthians? Não, vamos falar de outros assuntos também. Por exemplo, do São Paulo. Vamos ouvir o que disse Júlio Casares ontem. Lembrando, o São Paulo ontem lançou a São Paulo University.
uma parceria lá com a Universidade de Futebol, com cursos relacionados ao esporte e tal. Iniciativa bem legal e tal. Mas é claro que o Casares estava lá e foi perguntado sobre tudo, e não só sobre a Universidade do São Paulo aí. Então vamos ouvir o que ele falou sobre o Rodrigo Nestor. Na verdade, ainda não chegou nada oficial. O que existe, que nós sabemos que há um interesse, que tem até porque o Rogério Ceni é técnico, conhece muito bem o Nestor, que é um grande jogador, é um ativo nosso importante. Mas futebol é assim, se vier uma proposta, se ela vier oficializada e que seja bom para o São Paulo e bom para o atleta, porque o atleta também, ele pensa que o Nestor foi fundamental, fez o gol do campeonato, mas é uma pessoa que eu sempre brinco que os meninos de Cotia devem voar, né? Eles devem ganhar o mundo. E no caso do Nestor, se acontecer uma proposta, nós vamos examinar, desde que seja boa para o clube, mas não chegou nada oficialmente. Muito bem, Arnaldo. A frase que chama a atenção é: os meninos de Cotia devem voar, quando foi perguntado sobre o Rodrigo Nestor. O que me dá uma impressão de que, se pintar aí alguma proposta que seja legal, tá tudo certo. E vida que segue, não é um jogador super valioso, fala, não, isso aqui só vai para a Europa. É mais um projeto financeiro do que esportivo, talvez, né? Me parece nessa linha. Acho que depende. Assim, meninos de Cotia, de qual idade, né? Da idade do Nestor, da idade do William Gomes, da idade do o Nestor já não é uma revelação. Exato. Né? O Nestor já é um jogador que já não é menino de Cotia, ele é um profissional com vários anos de tá com 24, de carreira, 24. Ele não tem mercado, né? Ele era para ter sido o Diego Costa, que foi colega dele, mesma idade, foi vendido agora nessa janela aí, né, para fora. Então, assim, o Nestor é um caso, Tironi. O Moreira é outro caso, o Patrick é outro caso, o William Gomes é outro caso. O que eles têm em comum sendo formados em Cotia. Tem o jogador que vai chegar antes de estourar, como está sendo o Estevão, então, não precisa ser um craque como o Estevão, mas na idade vai ser negociado. O Nestor tem mais mercado, talvez, interno, e aí, do que externo, né? Hoje, né? Propriamente dito. Ainda mais depois de ele ter se machucado, ficado tempo fora e tudo mais. Essa é uma das situações para o ano que vem. O que acontece é que o São Paulo vai ter que reduzir o seu elenco, se não de forma substancial, de alguma forma para ter 2 ou 3 jogadores a mais, foi o que o Casares também falou nessa entrevista, 2 laterais, 1 meia e tudo mais, para encaixar no orçamento, esse sim, pré-estabelecido para a próxima temporada. De novo, é o oposto do caminho do Corinthians, certo? São Paulo decidiu um caminho, o Corinthians decidiu quando outro fala caminho. Oposto, não é força de expressão, é oposto. É oposto mesmo, literalmente. Um o São Paulo entrou à esquerda, o Corinthians entrou à direita. Exato. Eles estavam em algum momento da vida recente no mesmo caminho. Um foi para lá, outro foi para cá, né? É claro que a situação aí, vamos comparar as lideranças. A situação política do Casares em relação ao Melo é o oposto também. Ele conseguiu a reeleição, aliás, mudou o estatuto para ganhar a eleição, não tem oposição alguma, tem um tráfego interessante, é um bom comunicador, é o contrário do Melo. Então ele trafega bem lá no clube social, no futebol e nas instituições. A ponto de lançar um plano completamente impopular, segundo. E às vezes você precisa ter essa sustentação para amansar um plano impopular. Se não tiver, não faz. O plano impopular, que é cortar os custos na contramão da história de todos atualmente no futebol brasileiro, ele está sendo acompanhado de boas notícias também. É interessante a parceria São Paulo Futebol Clube University, é interessante. É interessante a reformulação da base, é interessante, ele vem politicamente trazendo coisas para o São Paulo também. Novos patrocinadores, novas receitas, então não sei o que lá. Cara, é muito boa a gestão dele. Então. É a visão que eu tenho. A gestão do Júlio Casares é uma boa gestão. Veja, quando eu digo isso, eu não estou dizendo que é uau! Não existe isso. Até porque ele pegou o terra arrasada. Mas, então, quando você pega... Veja, olha a articulação dele. Ele aparece na eleição ao lado do prefeito reeleito, o Nunes.
Por que ele foi lá? Eu não sei se ele gosta do Nunes, se ele concorda com a forma do Nunes pensar. Porque precisa canalizar um córrego que passa embaixo do Morumbi e que todo ano praticamente submerge o clube social. Exato. Ótimo Então, ponto, porque essa aí é uma obra que atende primeiramente o clube social e pode atingir o futebol se Você o entende? São Paulo Então, for mexer no cara, estádio. mas agora, vem cá. Há quase 100 anos que o córrego está lá e há quase 100 anos que o córrego alaga. Meu Deus! Se você não reconhecer o trabalho do cara nisso, você tá cego. Só que você sabe que Entendeu? a visão de gestão não é a da arquibancada muitas vezes. Não. Peraí. A visão da arquibancada, ele vai pagar o preço. É, então. Se o São Paulo empacar o ano que vem, não sei Você o tá quê. errado. Eu só Por tô isso que eu dizendo tô... que a arquibancada não Ok, pensa muitas vezes mas- como a gente pensa. Então, mas não é que como a gente pensa. Eu acho que a nossa missão, a minha pelo menos, não sei a de vocês, é expor isso para as pessoas. Faz 30 anos que o clube social alaga. Faz 100 anos que o clube social alaga quase. Entendeu? Faz muito tempo que está na cara que o São Paulo precisa modernizar as suas instalações. Modernizou o Refis, melhorou o CT, está olhando para a Cotia. Gente, ele está cuidando daquilo que foi sucateado, abandonado, largado. Sem dúvida. Durante anos. Pode não ser perfeito, e não é. Ele contratou o Rames. Não é perfeito. Entendeu? Agora, se o São Paulino daqui 10 anos não olhar para este trabalho que está sendo feito e não entender que tem coisas fundamentais aqui, na estrutura, no alicerce do São Paulo para o futuro, é porque você é cego, cara. Outra. Agora, você vai ficar na arquibancada, queremos jogador, boi da cara preta. Faz parte do futebol. Faz parte do futebol. Agora, eu me sinto na obrigação de falar. Entendeu? E aumentar o estatuto, mudar o estatuto para fazer a reeleição é péssimo. Sabe por quê? Porque o próximo presidente ou o outro, que se for ruim, São Paulo vai ter que aguentar o cara 6 anos. Entendeu? O que te beneficia agora te sacaneia lá na frente. Entende? Isso é claro. Tá tudo aí. Tá tudo aí. Né? Ganhou o Campeonato Paulista. Ganhou a Copa do Brasil. É a melhor campanha no Campeonato Brasileiro durante anos. Não, mas eu quero mais. Eu quero mais. Quem que dizia isso? O Januário de Oliveira? Eu quero mais, Super Ézio. Entendeu? Cara... Agora, bom, assim, acho que há um senso comum, ou quase comum, que a administração do Casares é mais ruim, né? Sem dúvida. Isso não se discute. Agora, esse ponto que o Vessa levantou, a análise da arquibancada é diferente, e é mesmo. Aí a pergunta que eu faço para vocês três. Termina o ano, o São Paulo fica lá em 6º lugar, vai para a pré-Libertadores. O Corinthians fica em 9º, vai para a pré-Libertadores. Que torcedor vai estar mais feliz? Ou pensando já no ano que vem? Pô, ano que vem... Então, aí que tá. Depende de onde estiver. Se ele estiver assistindo o G4, ele devia estar mais feliz sendo São Paulino. Porque o clube dele não está prestes a ser implodido. Perfeito. O Corinthians pode fazer assim, ó. Se você jogar uma fagulha lá, ele pode explodir. Perfeito. Né? Esse é o plano do cara. Você pode acabar o ano na mesma posição. Mas o São Paulo ganhou um título esse ano. O Corinthians não vai ganhar nada. Não é uma Supercopa. Tá lá, como é que chama? Diploma. Não, sim. Tem razão. Mas ganhou, levantou taça. A curto prazo, a Perfeito. perspectiva do Corinthians é ir melhor o ano que vem. Com um time desse, muito então, mais caro que o do São Paulo. A médio prazo, o Corinthians está ferrado, velho. Esse é o olhar do Vessone. A médio prazo, o Ele Corinthians está tá falando que ferrado. você queria o Garro, você trocava o Garro no seu time. Lindo. Você queria o Garro no seu time. O torcedor, o cara da arquibancada, tá pensando, pô, ano que vem Garro, Yuri Alberto, não sei o que e tal, tamo com tudo, a gente vai ganhar alguma coisa. O do São Paulo, talvez. O Corinthians está indo para um caminho como assim, todo mundo faz o estudo. O Corinthians, se não tiver breque, ele vai ter que ser vendido para alguém. O São Paulo vai no caminho da excelência da comissão técnica, do trabalho do técnico, da melhora da base, de você poder aproveitar jogadores melhores. Um negócio... Entendeu? Melhorar os jogadores. Tartaruga, isso faz aí parte. leva tempo, cara. Isso aí leva eu sei, tempo. mas o que eu quero dizer assim, que o relógio da torcida, ele anda diferente. Ele talvez não tá muito aí. Pra Eu não estou A discordando. gente estava discutindo um pouco mais isso. cedo hoje em outro CNPJ. Aliás, o Vessone, ontem a gente estava discutindo, o Vessone falou, o botafoguense prefere o quê? Ser para sempre um time que vai ficar em 14º lutando para não cair? Ou
ser campeão brasileiro da Libertadores esse ano, nem que o ano que vem dê tudo errado, o Textor vai embora. O que o cara prefere? Eu não estou falando que você tem que atender 100% o que a arquibancada diz. O Mota não era nem 10ª, ele estava na 2ª divisão, É, com sim. perspectiva Cara, a quase de diferença subir. é que o futebol causa nas pessoas esse aspecto que eles não podem fazer na vida delas. Na vida Isso. delas. Então, Exatamente. quando eles não podem fazer Falamos na vida sobre isso delas, ontem. Exato, é isso mesmo. Esse é o ponto, né? Eu penso é o que a assim, gente cara. Exatamente. o cara ou, quer... ou você vai falar pro cara, O ó... companheiro Mauro não, César vai falou lá. exatamente isso. Por que você não faz isso na sua vida? É, exatamente. Então? Gasta tudo e Alô? tal. Compra um carro, não paga, pô, não sei o que, não paga, não paga o condomínio. Eu faço não isso, sei o quê. chamo lá a minha filhada, minha prima, que é mãe dela, a Renata, e a gente planeja os nossos 10 dias de férias. Aqui dá, vamos lá? Pode ser aqui? Vambora? Agora, eu gostaria, eu vi hoje um resort lá em Maceió, se eu ficar 5 dias lá, custa 20 mil reais. No sonho e na brincadeira. Eu gostaria, cara, mas como é que eu faço? Não é? Vai na Crefisa, pega Entendeu? o empréstimo. Pô, no sonho e na brincadeira, 25 dias lá, 20 pratos, vambora, ué. Então, mas é maravilhoso. Vamos viver a vida. Eu vi ali... Olha, ó, ele tá Olha. tentado. Tá Ó, tentado, a é. Verônica percebeu, ele tá tentado. tá. a fazer Mas é essa claro que eu loucura. fico tentado, Ele porque vai, eu ele vejo vai, os Verônica, pratos ele que vai. passam, vou nada. Ele vai, não sei hã? o quê, cada É almoço comidinha e que janta, passa, Como é tudo que à é? vontade. É tudo à vontade. All inclusive. É. Qualquer hora, quero agora, não sei o quê. Cerveja quente, Cara, choca. não. Não, tem essa Tá não. louco, mano. Eu não Eu vou. Sonho na brincadeira, não. Sorte eu não vou nem Ô, amarrar. presta atenção, Esse filhote. resort que não você vou foi, nem Arnaldo, amarrar. Presta Nem atenção. Sonho na brincadeira. Vocês têm alma de miserável, calma. Não, eu você é sou sofrinha. mais Alma de alternativo. Miserável. Não, mas peraí. Mais alternativo. Arnaldo, Não. calma, presta atenção, vou te falar. Você está na praia, literalmente na praia. Vai na montanha, Você olha pra trás, você vê as geladeiras. Sim, mas é aquele barulhão, aquele bate-estaca atrás, tá na praia. Não Aula dá, de aeróbica. O Aula cara de jogando aeróbica na bola, praia, não, Arnaldo. toma bola na cabeça, vai lá, boia pra cá. resort, Aula de aeróbica. cara. Aula aeróbica, Vai pra Islândia, numa E torcedor do São Paulo, informações do Tricolor, que joga amanhã mais uma partida do Campeonato Brasileiro. São Paulo vencendo amanhã já garante aí a sua classificação para Libertadores. Jogo importante contra o Cuiabá. Cuiabá que está ali na parte de baixo da tabela, lutando, né, para não cair para a segunda divisão. O Cuiabá é o 18º, né, com 36 pontos. É um jogo, principalmente pela situação que está o Cuiabá, um jogo difícil para o São Paulo jogar contra esses times que estão na parte de baixo da tabela. E é uma partida fora de casa, né? O São Paulo tem que entrar com muita atenção nessa partida de amanhã. O São Paulo vencendo vai a 60 pontos. O Internacional joga contra o Vasco. Se o Internacional tropeçar, o São Paulo vencendo pode ganhar até a posição, né, na tabela. Pode ir a 60 pontos. O Flamengo joga amanhã contra o Cuiabá. Aqui dependendo do tropeço dos dois, o São Paulo amanhã pode até entrar no G4, mas isso vai depender de um tropeço do Flamengo e do Internacional e, claro, né, a vitória do São Paulo. E vai depender, né, de tudo isso aí. Não, o São Paulo não depende só de si. Mas é aguardar nessa sequência aí de jogos do São Paulo, essa partida de amanhã contra o Bragantino. Depois o São Paulo joga depois do Bragantino, né, o São Paulo pega o Atlético Mineiro. Esse jogo do Morumbi vai ser no sábado, 21h30. Esses jogos, né, no sábado às 21h30, não gosto muito, mas faz parte. Depois o São Paulo joga contra o Grêmio fora de casa, dia 1º/12. E depois joga contra o Juventude e encerra essa temporada, encerra o Brasileiro jogando contra o Botafogo fora de casa lá no Newton Santos. Essa é a sequência de jogos do São Paulo no Brasileiro. Vamos aguardar, né? Rodada após rodada. Restam 5 jogos aí para terminar essa temporada de 2024. É isso, galera. Deixa sua opinião aqui abaixo. Valeu e até o próximo vídeo.